O Senhor te faz promessas lindas, mas essas promessas não vão se realizar se você não quiser, se você não buscar, se você não se humilhar perante ao Senhor, se você não ter a decisão de prosseguir. A palavra prosseguir, ela fala basicamente de andar para frente. Para me andar para frente, eu preciso primeiro estar parado. Ou seja, fazendo um intermédio entre a mensagem. Quando Deus disse, Abraão sai, Abraão estava parado. Por isso que ele falou, Abraão sai da tua terra. Ou seja, ali ele estava e Abraão obedeceu como o Senhor lhe havia dito. E Abraão foi fiel. Abraão ele decidiu e quis andar para frente. Sabe uma coisa que eu me pego pensando é que muitos de nós têm promessas lindas na nossa vida. Só que poucos de nós têm esforço para buscá-las, para que elas venham a se realizar. Eu decido se eu quero ou não que promessas venham a se realizar na minha vida. Deus pode falar assim, que vai ser um pregador, mas se eu nunca ler a Bíblia, eu nunca vou ser aquilo que Deus disse. Quer ser levita? Quer ser cantora? Não canta, não ensaia, como vai ser assim? Quer ser pregador? Quer ser missionário? Quer ser um pastor? Não pega nem na Bíblia, como é que vai ser assim? Eu decido se quero ou não me mover, eu decido se quero ou não prosseguir. Isso me fala bastante sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, para quem não sabe, é uma básica decisão. Nossa vida é vida de escolhas. A gente escolhe se quer ou não. É como lá no jardim. O Senhor plantou a árvore, disse, tu pode tudo. Adão e Eva, aqui ó, jardim para vocês. As mais lindas árvores, as mais gostosas frutas. Mas Deus disse, não coma daquela árvore. Agora pense aqui comigo, o Senhor poderia muito bem cercar, mas não cercou. O Senhor deixou lá. Sabe por quê? Porque Deus queria saber a quem eles iriam ouvir e a quem eles queriam tocar. Quando Deus disse, está ali, ó, não come, mas está aqui, ó, todas as árvores, tu pode comer, tu pode beber, tu pode fazer o que tu quiser, só não toca nela, só não come a árvore do fruto do conhecimento. Foi o que fez? Ele foi. Aliás, Eva foi e comeu. Eva foi lá e comeu. Mas o pecado não nasceu assim que a Eva mordeu a fruta. O pecado nasceu depois que Adão também comeu. Adão, ele tinha, mesmo naquela situação, ela foi e disse, pega, prova aí. É bom, é gostoso. E Adão, ele teve um breve tempo de pensar, será que eu como, será que eu não como? Mas Adão, ele resolveu obedecer à serpente. A serpente não era o diabo, a serpente estava sendo usada pelo diabo. E ali ele teve uma grande decisão, que a partir dali mudou a nossa humanidade até os dias de hoje. Não era para nós morrer. Depois do pecado a gente vira mortal. E ali ele teve a decisão nas suas mãos de querer comer ou não. Aquela decisão que ele faria não ia levar ele para frente, ia levar ele para trás, se estacionar aí naquele local. Então, nessa noite, nós possamos, assim como o tema da mensagem é um passo para Deus, nós possamos dar hoje um passo para Deus. Ou seja, Abraão ele fez um intermédio entre ele, decidiu o que ele queria ficar, você queria obedecer ao Senhor, andar para frente, evoluir nossa caminhada, colocar mais um tijolinho no seu muro, que era a sua vida. Ou seja, ele decidiu andar para frente, obedecendo ao seu Senhor, e partiu, pois Abraão com Ló, como Deus lhe havia ordenado. Ele partiu, ele saiu do seu local e foi. Mas antes dele sair, antes dele se mover, primeiro ele decidiu, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu obedeço, será que eu fico? E ele foi. Deus, ele tinha promessas na vida de Abraão. Como é que eu já falei, quantos de nós temos promessas lindas, realizações futuras lindas, mas quantos de nós
paramos a nossa caminhada, desperdiçamos o nosso tijolinho, jogamos para a nossa decisão de evoluir. E Abraão não, ele decidiu tomar a decisão e foi. Abraão, ele tinha uma grande promessa, mas para ele foi obedecendo ao Senhor, para que assim se cumprisse a promessa dele na vida de Abraão. E aí ele partiu com coragem. Aqui eu já entro no segundo tópico da mensagem. O Senhor falava de esforço. Aquilo que tu quer, aquilo que nós queremos, nunca vai se realizar se a gente não buscar, se a gente não procurar, para que isso venha a se realizar. A promessa de Deus na vida de Abraão só se cumpriu depois que ele decidiu andar, se mover, prosseguir, e teve esforço na caminhada, teve coragem de enfrentar as lutas do dia a dia. Não, ele foi. Sabe, a promessa de Deus nas nossas vidas, hoje, nós temos a promessa da salvação, mas Jesus não vai salvar aquele que não quer ser salvo. Jesus, ele nunca vai salvar alguém que não quer ser salvo, mas ele deseja que todos venhamos a ser salvos um dia. Mas ele deixa isso nas tuas mãos. Ele sempre dá mais um passo para Deus, buscando mais intimidade com o Senhor. Porque certamente se a gente não buscar, a gente vai cair. Não, ele teve a coragem de enfrentar, de sair, de ir para a sua caminhada. Uma promessa linda, como eu já falei. A promessa que Jesus tem na nossa vida é a promessa da salvação. Só que a gente decide se a gente quer ou não ser salvos. Só que um dia Deus olhou lá do céu e disse assim: eu vou mandar um. Eu vou mandar meu filho. Para que um dia aquele povo de Uruó, aquele povo ensinador, aquele povo de Massapê, aquele povo da terra venha a um dia querer escolher entre a serpente ou entre a voz de Deus. E o Senhor Deus, ele deu essa missão para Jesus. Jesus foi e desceu. O Senhor Deus pediu e deu essa missão. Jesus foi lá, ouviu, obedeceu e decidiu, teve a decisão de querer fazer com que nós íamos andar para frente, ou melhor, para cima, para o céu, para o alto. Jesus, ele desceu, ele teve a coragem de enfrentar o mundo. Jesus em tudo foi provado, mas de tudo ele venceu, para que um dia nós venhamos a estar aqui. E hoje ele deixa nas tuas mãos a decisão: você quer ou você não quer? E Jesus, ele teve a coragem de descer na terra e foi e obedeceu. Aqui eu vejo o esforço de Jesus na sua caminhada, como o irmão lá falou da tentação de Jesus. Jesus recebeu ouvir mais a voz de Deus do que a de Satanás. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, tentou. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não, cabe a mim te obedecer. Cabe ao Senhor, eu obedecer a Ele. Porque eu sei que vai ter um povo um dia que vai me ouvir. Eu sei que vai ter um povo um dia que vai ser tocado por mim e vai ter a mesma decisão que eu. Decisão de querer ouvir ao diabo ou a Jesus. De querer ouvir ao diabo, a serpente ou a Deus. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de palavras sai da boca de Deus. E hoje, naquela cruz ele morreu, ele teve esforço de partir. Sabe, Jesus, ele teve a missão do madeiro, da cruz. Jesus, ele poderia recuar, mas como ele queria te salvar, ele foi, enfrentou, teve esforço e coragem, e foi. Jesus, ele teve uma grande caminhada grande, dolorosa, que foi na Via Cruz, ao caminho do Gólgota. Ali, no meio do caminho, Jesus poderia muito bem desistir, mas ele não queria desistir, ele queria te dar a chance de um dia ser salvo. E eles partiram, chegaram até Canaã, mas aconteceu que, por causa de um problema, eles tiveram que passar um tempo no Egito, tiveram que lutar contra o Egito para que eles não fossem a ser governados pelo Egito. Abraão foi, teve esforço, se purificou lá, ficou lá alguns anos, algum tempo e depois voltou. Ali também nessa mensagem, nessa palavra, nessa passagem, eu vejo o esforço de Abraão também, como assim de Jesus. Abraão ele até chegou na terra prometida, mas ele teve que sair.
Muitas vezes nós chegamos aonde Deus quer, mas por problemas nós saímos da posição que Deus nos quer. Aí temos que recapitular e relutar de novo. Abraão foi para o Egito, mas ele não foi governado pelo Egito. Abraão teve esforço. Deus nos manda termos esforço. Deus manda a nós a termos esforço. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: não te mandei eu? Ele faz a pergunta: não foi eu que te mandei? Esforça-te, tem de bom ânimo. Josué também tinha promessa. Josué também tinha lindas promessas. Uma delas foi a queda de Jericó. Teve que marchar. Deus disse: vai lá, marcha lá. Depois, na última volta, aquele muro vai cair. Josué, ele também decidiu, fez uma decisão de querer derrubar aquele muro. Muitas das nossas vidas sempre vai vir, mas também tem uma solução de enfrentar, buscar, pedir a Deus e querer derrubar aquele muro que te impede de chegar onde tu quer. Josué, ele tinha essa promessa: se tu for lá, tu fazer como eu te mandei, aquele muro vai cair, mas só do jeito que eu te mandei. Josué poderia chegar lá e bater com marretas, com catapulta, com qualquer coisa, que ele derrubar aquele muro, mas eu penso que ele não iria cair, porque não seria como Deus tinha pedido, porque não seria como Deus tinha ordenado. Josué, ele obedeceu, ele foi daquelas voltas, e na última volta o muro caiu, porque diante das nossas vidas só vão cair quando a gente obedecer de verdade a Deus. Não adianta nada nós queremos derrubar em alguma coisa sem que nós não obedeçamos ao Senhor, sendo que nós não estamos fazendo do jeito que Ele quer. Isso não funciona. Sabe, eu penso, tiro por mim, uma coisa linda que eu quero ver é o céu. Um dia eu quero morar lá no céu. Eu creio também que vocês também querem. É como eu já falei, a gente não vai chegar lá se a gente não obedecer a Deus. A gente não vai chegar lá se a gente não fazer conforme Deus quer. Sabe quando Deus diz não faz, a gente não pode fazer. Quando Deus diz não vai, a gente não pode ir. Mas muitas vezes Deus diz vai, faz lá, esforça. E a gente fica lá, de braços cruzados, pensando que se a gente ficar parado a gente vai conseguir. Mas isso é mentira. Se não queremos, se a gente ficar parado a gente nunca vai chegar no nenhum. Para eu descer desse púlpito, eu preciso dar um passo, dar mais um passo, dar 2 passos, dar 3 passos para chegar lá embaixo. Se eu não me mexer aqui, eu vou ficar aqui. Sabe, cabe a você decidir o que você quer nessa noite. Andar para frente, dar mais um passo para Deus, se esforçar mais um pouquinho para Deus e conquistar aquilo que você quer. Sabe, Josué, ele se esforçou também. Josué, ele também tinha promessa, mas sem esforço ele não conseguia derrubar aquele muro. Sabe, e para a gente vencer, Jesus também diz: confiai por entrar pela porta estreita. Quando ele fala confiai, não é nada mais nada menos do que ter esforço. É como se ele dissesse assim: ó, tá ali, ó, ali é a porta grande, para a perdição, mas tá ali aquele caminho ali, ó, caminho doloroso, caminho difícil, mas se você esforçar, passar por ele, tu vai chegar num lugar onde vai valer a pena tudo. Todos os dias da nossa vida, aqui nessa terra, se resume uma coisa: querer conhecer a Jesus.